Abra sua Bíblia comigo na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Para quem está nos visitando, quem está talvez há mais um tempo sem participar conosco, boas-vindas mais uma vez, muito bom acolher todos aqui nessa noite. E nós estamos buscando orientação da Palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, aprendendo mais sobre a vida em Cristo, como viver em Jesus, para Jesus, com Jesus, enfim. Pedro nos ensina, Pedro nos admoesta, nos exorta, nos estimula a aprofundarmos a nossa vida em Cristo. Por isso estamos buscando orientação da Palavra de Deus nessa epístola. Então vamos ao capítulo 2, versículo 18. Peço que você preste atenção na leitura e mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos recorrer ao texto algumas vezes. Diz assim a Palavra de Deus: Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Meus irmãos, esse texto não é um texto fácil, talvez seja um daqueles textos que, se a gente puder, a gente pula, porque coloca a gente na parede. E Deus tem um jeito especial de fazer isso, né? De colocar a gente na parede. Pedro está tratando aqui, meus irmãos, com os ouvintes, conosco, sobre as nossas reações diante das injustiças. E Pedro usa um exemplo muito claro, o exemplo da relação entre senhor e servo, patrão, funcionário. Contudo, esse princípio que Pedro traz à tona é um princípio que serve para qualquer área da nossa vida, para qualquer situação, apesar de ele estar tratando de uma situação específica. Por quê? Porque nós vivenciamos injustiças todos os dias, não é? Quem aqui nunca esteve numa situação desconfortável, se sentiu injustiçado por alguma coisa? Hoje as pessoas, na verdade, estão mimimi demais, né? As pessoas se sentem assim, lesadas por qualquer coisinha, está até demais. Mas é certo que nós vivemos num mundo injusto. Isso é fruto do pecado. E nós experimentamos injustiças todos os dias. E nós não toleramos. E isso é uma coisa boa, porque significa que o nosso termômetro aí moral e ético está funcionando. A gente não tolera injustiça, a gente quer ver aquilo resolvido, a gente quer ver aquela situação sendo mudada, se possível. Existem algumas injustiças que, infelizmente, a gente não consegue voltar atrás. Mas nós não toleramos, principalmente se for contra a gente. Outra coisa, Deus também não tolera. Deus não tolera injustiça. Acabamos de declarar praticamente em todos os cânticos que Deus é um Deus justo,
é um Deus de justiça. E nesse mundo injusto, Deus quer promover a justiça. Há alguns advogados aqui, entre nós, que lutam pela justiça. E como é difícil fazer isso, não é? Num mundo injusto. Mas o problema, meus irmãos, é o seguinte, que na maioria das vezes em que nós somos vítimas ou participamos de alguma injustiça, a nossa reação, ela não é boa. A nossa reação, ela é também injusta. Já notou isso? Pedro está tratando a respeito disso, já que a nossa reação costuma ser uma reação bruta, violenta, uma reação de revolta. Pedro está tratando disso, porque havia injustiça nessa relação de patrão-servo. E há injustiça no nosso mundo e a gente precisa conversar a respeito disso. Porque tem hora que a gente quer ser juiz, né? A gente quer determinar como é que a justiça vai funcionar e isso costuma dar BO. Se a gente não tiver uma reação boa, equilibrada, de acordo com a palavra de Deus, a gente não consegue resolver a situação. Então Pedro está tratando disso. E eu queria compartilhar com vocês, então, o que eu descobri nesse texto. Eu descobri um princípio e duas motivações para a gente exercer esse princípio, esse conceito. Então eu compartilho com vocês agora um conceito e duas motivações para a gente colocar em prática esse conceito. Às vezes a gente precisa disso, né? A gente não precisa só do conceito, às vezes a gente precisa de motivação. E Deus trouxe aqui para nós duas. E eu compartilho com vocês. O conceito é o seguinte: não piorem a situação. Você pode repetir comigo? Não piorem a situação. Esse é o conceito que Pedro está trabalhando aqui. Por quê? Porque quando um funcionário era humilhado, injustiçado, quando um servo, um escravo, talvez, na época do Pedro aqui, era comum, né? Apesar que, não sei se vocês sabiam, mas os escravos na época de Jesus eram muito diferentes da imagem que nós temos dos escravos. Lucas, o evangelista, era um escravo e era médico. Os escravos naquela época eram enfermeiros, tinham profissões, eram mais valorizados, apesar do status ruim, negativo de escravo. Mas quase todos eles tinham uma ocupação digna. Você sabia que o evangelista Lucas era um escravo? Pois é, e é uma novidade que eu trouxe para você. Mas o que Pedro está dizendo aqui é para esses irmãos que são servos, que servem, que estão submissos a alguém, se sofrerem alguma injustiça, não piorem a situação, porque a nossa tendência é essa. A nossa tendência humana é piorar a situação. Já reparou uma briga de trânsito, como é que começa? Às vezes alguém comete um erro, né? Não viu, enfiou, ou às vezes alguém faz por mal mesmo, né? Qual que é a nossa tendência? Eu fui injustiçado, né? Eu não vou levar desaforo para casa não. Buzina, abre a janela, não é? A maioria das pessoas não faz isso. Nós já não soubemos de notícia de pessoas que foram mortas por causa de uma briga de trânsito? Não foi? Olha a reação, meus irmãos, humana, como que é, a que ponto que chega. Alguém sofre uma injustiça e reage com mais injustiça. Alguém é vítima de um pecado e reage com mais pecado. Por isso Pedro está dizendo, não piorem a situação. Não piorem a situação. Porque não é possível resolver uma injustiça cometendo outra. Não é possível vencer o pecado pecando. Pecar, cometer uma outra injustiça, só vai piorar a situação. O pecado, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que ele só pode ser vencido, só pode ser superado pela graça.
Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, versículo 21. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é possível superarmos a injustiça com mais injustiça. Não é possível vencermos o pecado com mais pecado. Por isso Pedro está dando aqui uma dura, de certa forma, aqui nos cristãos, dizendo, olha, se preciso, engulam o sapo. Mas não piorem a situação. Não podemos agir desse jeito. Superem isso com a graça. Vençam isso com a graça. Romanos 12, 21 também tem um outro versículo bem legalzinho que fala para a gente vencer o mal com o bem. Com o bem. Parece que a gente está andando na contramão, né, da sociedade. Que por qualquer coisinha arma um barraco, né? Tem gente que gosta de um barraco. Você conhece alguém que gosta de um barraco? Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de ir pro pau mesmo, às vezes até rolar na rua, né? Mas, meus irmãos, a orientação do Pedro, o conceito é esse: não piorem a situação. Mesmo se vocês forem injustiçados, servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se ele for bom, mas também se ele for perverso. A questão, meus irmãos, não é a gente sofrer calado. Não significa que a gente não vai falar nada diante da injustiça. Não é isso. A questão é que a nossa reação não pode piorar a situação. Guardem isso. Não podemos piorar a situação. Se formos vítima de uma injustiça, se formos vítima de alguma coisa, se presenciarmos uma situação ruim, de pecado, que afligiu alguém, não pioremos a situação. Esse é o conceito que eu queria compartilhar com vocês. Quer entrar, meu irmão? Senta aqui. Fica à vontade se você quiser entrar, tá bom? De nada. Então, olha, é um conceito desafiador, não piorar a situação. Mas ele dá para nós aqui dois motivos. Por que a gente tem que caminhar assim? Porque na nossa lógica não faz sentido, não é? Se eu fui maltratado, na minha cabeça, eu tenho o direito de maltratar. Se eu fui difamado, na minha cabeça eu tenho o direito de difamar. Essa é a lógica humana. Essa é a lógica humana. Tanto que Jesus lida com isso lá em Mateus. Vocês lembram o que Jesus fala lá em Mateus, capítulo 5? Quando ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Mas eu digo para vocês o seguinte. Prestem atenção no que eu digo. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Jesus está tentando cortar esse mal pela raiz, meus irmãos, o mal da violência, o mal da vingança mesquinha, o mal da reação bruta e sem pensar na consequência. Jesus está cortando esse mal pela raiz. Jesus está dizendo, olho por olho, dente por dente, vocês ouvem por aí, muita gente pratica, vocês, meus discípulos, vão fazer diferente. É um desafio, não é? Não piorem a situação. Então vamos para a primeira motivação. Por que a gente não pode piorar a situação? A primeira motivação está ali no finalzinho do versículo 19. Olha comigo. Pedro vem e fala, para os servos serem submissos, porque isso é grato. E aí no final do 19 ele diz assim, por motivo de sua consciência para com Deus. E essa expressão, meus irmãos, me leva a pensar em algo que eu compartilhei com os adolescentes há alguns dias atrás. Essa consciência para com Deus. Você pensa em Deus quando você vai cometer um erro? Vamos maquinar o mal aqui. Quando a gente vai cometer um erro, a gente pensa em Deus, a gente leva Deus em consideração? Parece que não, né?
Pedro está dizendo, olha, vocês não vão reagir à injustiça com mais injustiça, reagir ao pecado com mais pecado por causa da consciência de vocês para com Deus. Nós temos um Deus que é o nosso Pai, que é quem nos orienta agora. Porque toda injustiça, todo pecado agride a Deus, fere o nosso Deus. Nós não podemos cometer, então, um pecado ou uma injustiça. Não é só o fato de eu achar que eu tenho o direito de revidar, que eu tenho o direito de me vingar, que vai me impulsionar a fazer isso. Não, espera aí. Eu sirvo a um Deus e eu devo satisfação a esse Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado e não piorar a situação por motivo da nossa consciência para com Deus. Um colega pastor lá de Curitiba me contou que teve que lidar com um caso de adultério. O marido adulterou. E a mulher se sentiu no direito de fazer a mesma coisa. Piorou a situação. Ele foi conversar com ela e falou, minha querida, você não devia ter feito isso. Pastor, eu me senti no direito. Ele falou, tudo bem, eu até entendo essa raiva, mas o que Deus fez para você? Foi a pergunta que ele fez para ela. O que Deus fez para você? Ela assustou e falou, Deus não fez nada para mim. Pois é, você maquinou mal. Você não feriu só o seu marido, ou ex-marido, né? Não sabia como é que ia rolar o negócio. Você feriu a Deus. Por que você quis quebrar sua aliança com Deus dessa forma? Pensada, proposital. Esse é o nosso problema, meus irmãos, quando nós pecamos, nós não levamos Deus em consideração. O mais prejudicado com o pecado é Deus. Quem mais sente a nossa injustiça é Deus. Por isso nós não podemos responder à injustiça com mais injustiça, ao pecado com mais pecado, por causa da nossa consciência para com Deus. Nós temos um Deus que nos ama, que nos quer vivendo diferente, nos quer santos, nos quer fazendo a diferença nessa sociedade impura, nessa sociedade que está nas trevas. Nossa consciência para com Deus. Se for preciso sofrer para evitar a injustiça, sofra. Pedro está dizendo isso. Se for preciso aturar uma humilhação para não reagir com pecado e mais injustiça, ature. É isso que o Pedro está falando. Poxa, pastor, agora o caldo entornou de vez, né? Não é fácil, meu irmão, minha irmã. Mas nós vivemos num mundo injusto e estamos procurando servir a um Deus que é justo. Como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos fazer justiça com as próprias mãos? Nunca deu certo. Nunca deu certo. Nós precisamos confiar na justiça de Deus. Precisamos confiar na justiça de Deus. Uma coisa que nos anima, meus irmãos, ou que eu acho que me animou e pode animar você também, é saber que apesar desses problemas do mundo, apesar dessas lutas, dessas injustiças que nós temos dificuldade para lidar, mas eu queria lembrar algo que a palavra de Deus nos diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pois nesse Deus nós temos esperança, de inclusive sofrer uma humilhação, uma injustiça, e lidar com isso de uma forma diferente. E eu estou chamando os cristãos a fazerem isso. Fácil? Dificílimo. Muito difícil, um grande desafio. Precisamos do Espírito Santo, precisamos de motivação, e uma delas é essa: não piore a situação por motivo da sua consciência para com Deus. Pense
eu não quero quebrar minha aliança com Deus. Eu não vou ofender o meu Deus. Meu coração quer, meu sangue está pedindo para fazer isso, mas eu não vou. Deus não tem nada a ver com isso. Vou lidar com essa situação diferente. Busque em Deus, busque sabedoria, busque calma, tranquilidade, busque discernimento, longanimidade, mas não piore a situação. Essa é a primeira motivação. A segunda e última, que eu queria compartilhar com vocês, está no versículo 21. Dá uma olhada aí. Pedro começa dizendo: porquanto para isto mesmo fostes chamados. Olha só, meus irmãos, ele está dizendo que nós fomos chamados não para praticar mais injustiça quando a gente é injustiçado, não para praticar o pecado quando a gente é vítima de um pecado, mas nós fomos chamados justamente para isso. Continuando: pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A segunda motivação, meus irmãos, é: Jesus Cristo deixou o exemplo. Ele sofreu no nosso lugar. E pensa comigo, quem na história da humanidade foi mais injustiçado do que Jesus? Quem sofreu mais injustiça do que o nosso Senhor? Quem foi difamado como Ele? Quem recebeu culpa que não tinha como Ele? Jesus é um exemplo para vencermos as injustiças do mundo. Então Pedro está dizendo assim, tirem o foco da injustiça, tirem o foco do pecado, dessa vontade de dar um jeito nas coisas, e joguem o olhar de vocês para Cristo. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Busquem inspiração nele. Pedro está dizendo isso. Ele foi injustiçado e soube lidar com isso. Ele sofreu injustiça por todos nós. Meus irmãos, Jesus não pecou e não difamou ninguém. Olha no versículo 22 comigo. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Apesar da injustiça que Jesus recebeu, da culpa-lhe que foi dada, sem ele ter cometido nenhum erro, nenhum pecado, nada, Jesus não pecou, não difamou ninguém. Versículo 23, ele não reagiu conforme ele foi tratado, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus não quis a vingança, em nenhum momento. Em nenhum momento. Há um tempo atrás fizeram uma série aí chamada Revenge, vingança. Porque o espírito humano é esse, parece que o que a gente quer é isso. Parece que a justiça que a gente quer e vai conseguir vai ser quando a gente se vingar de algo que alguém fez para nós. Jesus não reagiu conforme ele foi tratado. Versículo 23 ainda diz assim: mas Jesus entregava-se àquele que julga retamente. Jesus se entregava àquele que é juiz de verdade, a Deus. A Deus. Crer que Deus tem justiça para todos e um caminho reto, uma justiça pura, santa, anima a gente a lidar com a injustiça hoje. No versículo 24, nós vemos que Jesus morreu injustamente pelos nossos pecados, para que o honremos hoje com atos de justiça. Versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Olha o que Pedro está dizendo, meus irmãos. Jesus sofreu injustiça por nós, para que hoje a gente esteja animado a viver para a justiça, para o honrar em justiça. E no versículo 24 ele termina falando: por suas chagas fostes sarados.
Jesus foi tão maltratado, foi tão ferido injustamente, que qualquer injustiça que a gente enfrente na nossa vida pode ser curada nele, pode ser sanada nele, pode ser superada nele. Então, se você é vítima de alguma injustiça, se você se incomoda com a injustiça, não piore a situação. Olhe para Jesus. Busque nele inspiração para agir do jeito certo, da maneira certa. E no versículo 25, Pedro diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas, agora nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Meus irmãos, nós não podemos mais conduzir a nossa vida do jeito que o mundo conduz. Nós não podemos mais nos entregar a esses caminhos de injustiça. Nós não podemos mais viver como se a nossa vida não estivesse sob o cuidado de um pastor e bispo, que é Jesus. Mas somos chamados a uma vida refeita, para um novo caminho, uma vida que não busca se rebaixar à prática de uma vingança mesquinha, por exemplo. Houve um tempo aqui na nossa igreja que a gente, durante a semana, passava aqui no corredor, aquele corredor antigo, né, pastor Walter? Sempre tinha uma bituca de cigarro ali. Tinha dia que tinha 10. Era bastante, né? Dava vontade de ir ali no vizinho e tirar satisfação. Era um pouco complicado, porque tem vários apartamentos, né? A gente podia ir no vizinho errado. Mas nós resolvemos não tirar satisfação, não. E esperamos para ver como é que o negócio ia ser. E, em determinado dia, já não tinha bituca de cigarro mais. Mas qual que é a vontade primeira? A gente ir lá bater. Escuta, é fazer justiça, é tentar colocar os pingos nos is ali, ó, na hora. E se a gente agir por impulso nesse tipo de situação pequena, imagina numa outra, mais complicada, numa outra que leva o nosso sangue mais para cima ainda. Às vezes vale a pena a gente respirar, orar, engolir o sapo da bituca, né? Ou seja lá o que for que a gente passe, que a gente enfrente. As meninas fizeram bastante amizade na escola, depois começaram a frequentar a escola, e um certo dia, uma mãe, conversando com a gente, cristã, falou assim, não, porque eu falo para minha filha, porque se alguém encostar a mão nela na escola, eu falo para ela, ó, fecha os 5 dedinhos, mira no meio do nariz e vai com tudo. Porque eu luto Muay Thai e eu ensino uns golpes para as minhas filhas, né? E porque não pode levar desaforo para casa. E falei, gente, cristã, meus irmãos, ensinando uma criança a reagir com violência. Foi ruim ouvir, e foi ruim ouvir na frente das minhas filhas. Sabe por quê? Porque eu sempre falo para as minhas filhas o contrário. Falo, ó, se alguém vier fazer alguma coisa para vocês, de violência, colocar a mão no corpo de vocês, faça o que vocês puderem para esquivar, para sair. Se não conseguir, corre para um adulto. Procura um adulto, conta o que aconteceu, resolve com conversa. Coloca mais gente na situação, e de preferência um adulto. Mas não revide com violência. E ouvir uma pessoa cristã ensinando a filha a juntar os 5 dedinhos e mirar no nariz do menino, é bruto. Meus irmãos, é antibíblico. Nós não podemos ensinar as nossas crianças a serem violentas. Nós não podemos ensinar os nossos filhos a reagirem diante da injustiça com mais injustiça, diante do pecado com mais pecado. Precisamos cortar esse mal pela raiz. Jesus chama a gente para fazer isso. Tem um preço. Pedro está falando, ó, tem um preço. De vez em quando, pode ser uma humilhação, engolir um sapo,
algum sofrimento, mas nós não vamos vencer a injustiça com mais injustiça. Não vamos vencer o pecado com mais pecado. Não faz sentido. Mas é isso, meus irmãos, é a lógica da cruz. É loucura. O ser humano já parou para pensar que lá na cruz nós fomos justificados? Naquele lugar de humilhação, nós fomos transformados, renovados, redimidos. E aqui eu queria fazer uma aplicação paterna para o dia dos pais. Você confia na justiça do Pai Celeste? Você confia nos caminhos desse Pai que orienta a nossa vida? Desse Pai que é nosso, que está nos céus, e que nós declaramos: venha o teu reino. E não tem jeito a gente declarar: venha o teu reino, se nós continuarmos enfrentando a injustiça com mais injustiça. Não podemos declarar: seja feita a tua vontade, se nós não estamos dispostos a fazer a vontade do Pai. Você confia na orientação desse Pai? Você confia na graça desse Pai sobre a tua vida? Então, se preciso for, engula sapo. Mas não piora a situação. Não piora a situação. Por causa da sua consciência para com Deus e porque Jesus nos deixou o exemplo. E aí? Vamos tentar caminhar na vida em Cristo, enfrentando as injustiças? O título que eu coloquei da minha mensagem aqui, é Vida em Cristo, vencendo as injustiças. Como que a gente vence a injustiça, meus irmãos? Não piorando a situação. Lembra de Deus, tua consciência para com Deus. Lembra do exemplo de Jesus. Lembra que é com a graça que nós vencemos o pecado. Não faça abundar mais pecado onde já tem pecado. Faça superabundar a graça de Deus através da tua vida. Seja uma fonte de justiça, uma fonte de paz nesse mundo tão injusto. Apague o fogo. Quando você estiver diante de uma fogueira complicada, apague o fogo. Se você puder, apague o fogo. Não taque mais lenha na fogueira. E vamos confiar, meus irmãos, nesse Deus que nos guia por caminhos desafiadores. Um deles é esse: vencer as injustiças. E nós não podemos piorar a situação, nunca. Quero orar com você, feche os teus olhos, vamos falar com Deus sobre isso, que a palavra de Deus trouxe ao nosso coração. Então feche os teus olhos e eu já queria fazer uma pergunta para você refletir aí no seu coração. Você tem sido vítima de alguma injustiça? No trabalho? Talvez em algum relacionamento com um amigo, com algum parente? Talvez lá na sua rua, no seu bairro? Você tem sofrido ou presenciado algum tipo de injustiça? O que teu coração está mandando você fazer diante dessa injustiça? Mas agora, focando no que a palavra de Deus nos disse, você está disposto a não piorar a situação? Você está disposto a resolver a situação? A ser um instrumento de Deus para que a justiça prevaleça sobre a injustiça? Para que a graça prevaleça sobre o pecado? Coloque a tua vida nas mãos de Deus. Olhe para Jesus, busque inspiração nele para vencer as injustiças do mundo. Jesus não pecou, não se vingou. Jesus se entregou àquele que julga retamente. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque nós não estamos entregues às injustiças que há nesse mundo. Não estamos entregues, Senhor, ao pecado que reina na vida de tantas pessoas. Mas sabendo que o Senhor é um Deus justo, reto, forte, santo, e que o Senhor agiu em Jesus para trazer justiça, Pai, nós temos esperança
temos esperança, Senhor Deus, de um dia desfrutar de um mundo sem injustiça, sem dor, sem lágrimas, sem morte. E nós queremos ver esse dia da vitória, Pai. Mas enquanto esse dia não chega, Pai, nós não queremos promover a injustiça. Não queremos promover o pecado. Queremos superar a injustiça, Pai. Com graça, com atitude, Senhor Deus, que possam resolver a situação e não piorar a situação, Pai. Trabalhe os nossos corações, isso é muito difícil, Senhor, é muito difícil. Nós reconhecemos, Pai. Trabalha a nossa vida, o nosso coração, o nosso interior. Muda, Senhor Deus, as nossas reações, as nossas atitudes, para que essas reações glorifiquem o Teu nome. Promovam justiça no nome de Jesus. Amém.